Olá, alunos, tudo bem? Professor José Luiz falando com vocês novamente. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Bioquímica para os alunos dos cursos de Nutrição, Cosmética e Estética. Lembrem-se de complementar esta videoaula com material no formato em PDF que eu disponibilizei para vocês lá no portal do aluno. Outro recado, caso alguém tenha dúvidas em relação aí ao conteúdo das videoaulas, é só me contactar aí pelo WhatsApp, seja no horário das nossas aulas ou até mesmo fora delas. Outro recado bastante importante diz respeito aí à avaliação 1. Em virtude do isolamento social, a P1 será substituída pela média das atividades realizadas até 30/4. Isso vale para todas as disciplinas. Com relação aí às minhas disciplinas, a P1 será a média de todas as atividades que vocês realizaram e irão realizar até o dia 30/4, certo? Então, todas essas atividades do portal, no dia 30/4, eu vou fazer uma média dessas atividades, aí essa média vai ser a nota aí de vocês, certo? Então é importante, né, a realização dessas atividades. O tema da aula de hoje são as vitaminas. E como em todas as aulas, eu coloquei aqui os objetivos de aprendizagem. Então é esperado que ao final desta videoaula ou da leitura do material, vocês possam definir o termo enzimas, classificar as enzimas conforme a sua propriedade em lipossolúvel ou hidrossolúvel e principalmente compreender a importância das vitaminas. Então vamos, antes de falarmos, das vitaminas, elas são micronutrientes, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, vamos aí contextualizar. Então no passado, as causas de doenças como escorbuto, beriberi, raquitismo e cegueira noturna não eram conhecidas. Os médicos acreditavam que eram de natureza infecciosa e os tratamentos eram inadequados, ou seja, não surtiam qualquer tipo de efeito. Foi só a partir do século XVIII que esse cenário começou a mudar, a partir da observação de que suplementação alimentar com frutas cítricas, como laranja e limões, evitava o surgimento da doença escorbuto, que era muito comum aí em marinheiros. Outro fato observado no início do século XIX foi que a ingestão de arroz integral em substituição ao arroz polido prevenia a ocorrência da doença beriberi. A partir de então, novas observações mostraram que, por exemplo, o fígado bovino prevenia e tratava casos de cegueira noturna, e o óleo de fígado de bacalhau era excelente para evitar aí o raquitismo. Esses fatos evidenciaram que essas doenças não eram infecciosas, e sim causadas por deficiências nutricionais, ou seja, por falta de fatores vitais. Mais tarde, esses fatores vitais receberam o nome de vitaminas, que é a temática da nossa videoaula de hoje. Então vamos à definição, de vitaminas. Então, vitaminas são compostos essenciais à vida, Daí o termo, vita, que vem de vida. Então, vitaminas são essenciais à vida. E esses compostos, eles possuem na sua estrutura compostos nitrogenados do grupo amina. Então, juntando as duas palavras, essenciais à vida, a vita, e os compostos e os grupos funcionais amina, nós temos o surgimento da palavra vitamina. Tá? Então, as vitaminas são compostos essenciais à vida. Se são essenciais, obviamente serão obtidos através da alimentação. O que mais? Muitas pessoas usam vitaminas, mas não sabem qual a função desses compostos no corpo. Então, o que vocês acham? Qual seria a função das vitaminas?
As vitaminas elas são necessárias para o bom funcionamento das enzimas, principalmente das enzimas relacionadas com o metabolismo energético, metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. Além disso, as vitaminas também são importantes para o bom funcionamento aí de diversas funções celulares relacionadas aí a diversos órgãos do corpo. Certo? Outra característica das vitaminas, como eu falei no começo da videoaula, elas são necessárias, né? Ou seja, elas são ativas no corpo em pequenas quantidades. Ou seja, as vitaminas, então, é um tipo de micronutriente. Tá? Então, micronutriente são nutrientes, né, são compostos necessários em pequenas quantidades. Nesse contexto, nós temos aí as vitaminas e também, por exemplo, os íons. Tá? Diferentemente dos macronutrientes, que nós vamos ver em aulas futuras, são nutrientes necessários em grandes quantidades. São eles carboidratos, lipídios e proteínas. Certo? Então, as vitaminas são micronutrientes, não apresentam valor energético, não oferecem calorias ao corpo. E também, né, como já foi falado, as vitaminas, elas não são produzidas pelo nosso corpo, tá? Ou seja, nós devemos obtê-las através da alimentação. E quais seriam as fontes de vitaminas? Não é? Coloquei aqui algumas para vocês. A saber, então nós temos aí, nós devemos obtê-las através da alimentação, principalmente de produtos de origem vegetal. Tá? E quando nós falamos em vegetal, pode ser a qualquer estrutura qualquer estrutura desses vegetais, pode ser raiz, caule, folhas, frutos, sementes, tá? Então, os vegetais aí representam a principal fonte de vitaminas, né? Então, nós temos aí as verduras e folhas, por exemplo, tá? A selga, alface, agrião, couve, escarola, espinafre, repolho, dentre outras, né? Brócolis, couve-flor. Que mais? Leguminosas também apresentam grande quantidade aí de vitaminas, como feijão, vagem, soja, ervilha, grão de bico, amendoim. Cereais também são ricos em vitaminas, como arroz, trigo, milho, cevada, centeio, avelã. Tá? Oleaginosas, que representado por castanha do caju, castanha do Pará, nozes e amêndoas. Tubérculos, como batata, né? Tubérculo seria parte do caule do vegetal. Raízes, como beterraba, cenoura, também são fontes de vitaminas. Além, é claro, das frutas, né? Laranja, maçã, banana, tangerina, kiwi, abacaxi, dentre outras. Tá? Sementes, como girassol, gergelim e linhaça. Então, como nós podemos observar, os principais fornecedores de vitaminas aí são os produtos de origem vegetal. Produtos de origem animal também vão conter aí um certo conteúdo de vitaminas. Vão estar presentes aí em leite e seus derivados, em ovos e principalmente em vísceras, fígado e rins, tanto bovino quanto de aves, além de alguns tipos de peixes. E também nós obtemos as vitaminas por um processo chamado de aproveitamento. Nesse caso, as próprias bactérias da nossa flora intestinal vão produzir aí vitaminas. Um bom exemplo desse tipo de vitamina obtida por aproveitamento é a vitamina K.
e também pela exposição ao sol. A exposição do sol faz com que o nosso corpo produza a vitamina D. Então essas são as diversas fontes aí de vitaminas. Com relação aos distúrbios relacionados às vitaminas, eles são divididos em dois grandes grupos: hipovitaminoses ou avitaminoses, são doenças causadas por falta de vitaminas no organismo. É o tipo de distúrbio que mais ocorre aqui, por exemplo, no nosso hemisfério, no hemisfério sul. E também nós temos as hipervitaminoses, que são doenças causadas pelo excesso de vitaminas no organismo. Com relação à classificação, todas as vitaminas elas podem ser classificadas em dois grandes grupos, que são as vitaminas hidrossolúveis e as vitaminas lipossolúveis. Hidrossolúveis, tal qual o nome sugere, são vitaminas solúveis em água, solúveis no plasma. O excesso dessas vitaminas vai ser eliminado através da urina. Quem são essas vitaminas? São as vitaminas do complexo B, vitamina B1, B2, B3, B6, vitamina B12, biotina, ácido pantotênico, ácido fólico e também a vitamina C. Tá? Então essas vitaminas são chamadas de hidrossolúveis. Dificilmente elas se acumulam no corpo porque são solúveis no plasma, logo o excesso pode ser eliminado através da urina. E as lipossolúveis, que tal qual o nome também sugere, são solúveis em gorduras, solúveis em lipídios. Por não interagir com o plasma, dificilmente são eliminadas através da urina e, obviamente, acabam se acumulando no corpo. E o seu excesso causa aí uma toxicidade. Exemplo dessas vitaminas, são as vitaminas A, D, vitamina E e a vitamina K. Como foi falado, né, as vitaminas são chamadas aí de micronutrientes, são necessárias aí em pequenas quantidades. E eu coloquei para vocês essa tabela, né? Então a unidade para expressar a quantidade de vitaminas está na casa de miligramas, microgramas, tá? Então são necessárias em pequenas quantidades. Agora nós vamos falar sobre as funções dessas vitaminas, né? Vamos começar pelas vitaminas hidrossolúveis. As vitaminas hidrossolúveis elas podem ser subdivididas de acordo com suas funções. Então nós vamos começar falando das hidrossolúveis, que estão relacionadas com a função relacionada ao metabolismo. Tá? Então vitaminas hidrossolúveis do complexo B, relacionadas aí com o metabolismo. E quando eu falo metabolismo, né, nós vamos ver em aulas futuras, diz respeito ao metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. Tá? Quem são essas vitaminas do complexo B relacionadas com o bom funcionamento do metabolismo? Primeiramente, né, a vitamina B1 ou tiamina. Reparem que a nomenclatura das vitaminas ela é feita aí por letras, né? A maioria tem a letra B. À medida que elas iam sendo descobertas, iam tendo o nome em ordem sequencial, B1, B2, B3, tá? E também a gente pode classificar as vitaminas, né, de acordo com a sua estrutura química, tá? Então, a B1, ela também pode ser chamada de tiamina. Então, o nome, entre parênteses, está relacionado com a estrutura química apresentada pela vitamina, certo? A B1, coloquei aqui algumas fontes, né, como arroz integral, nozes, lentilhas, soja, legumes, cereais, vísceras e ovos, por exemplo. As funções da vitamina B1, elas auxiliam no metabolismo energético de carboidratos, lipídios e proteínas.
elas também vão exercer aí uma função, uma atuação no sistema nervoso, além de auxiliar na manutenção do tônus muscular. A principal deficiência nutricional relacionada à vitamina B1 é a doença chamada beriberi, que vai ser caracterizada aí por taquicardia, convulsões e vômitos. E uma outra doença devido aí à falta da vitamina B1 é a síndrome de Wernicke-Korsakoff, que vai ser caracterizada por lesões no sistema nervoso central, levando a apatia, amnésia e desorientação. Tá? Então é uma vitamina bastante importante, cuja a deficiência leva aí a essas duas doenças. Outra vitamina, a vitamina B2, ou a riboflavina, encontrada aí em vegetais, de maneira geral, leites e seus derivados, vísceras, ovos e cereais. Vitamina B2 também participa do metabolismo energético, metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. Essa vitamina B2, ela mantém a integridade da pele, boca e cabelo. Tá? E, obviamente, a deficiência nutricional da vitamina B2 vai acabar sendo refletida em várias partes da pele. Então, nós temos aí inflamações de mucosas, fissuras na pele e vários tipos de dermatites. Então, uma coisa bem comum aí, a deficiência de vitaminas acaba se refletindo na parte externa do corpo, que são pele, cabelo, unhas, tá? Própria língua, as mucosas. Então, isso é bem característico da deficiência de vitaminas. E a B2 reflete bem essa problemática. Outra vitamina do complexo B relacionada aí ao metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas é a vitamina B3, também chamada de niacina ou ácido nicotínico. Fontes dessas vitaminas, ela é bem encontrada aí, tem diversas fontes na natureza, né? Fígado de animais, peixes, como bacalhau, atum, sardinhas, cereais, leguminosas, em sementes e em vegetais de maneira geral. Além de frutas, é claro. Né? Então, além de participar do metabolismo, essa vitamina mantém um bom funcionamento dos sistemas muscular, nervoso e digestório. E também ajuda na manutenção da integridade da pele. Uma doença bastante comum relacionada à falta da vitamina B3 é o pellagra, que vai ser caracterizada aí por alterações na pele, né, causando dermatites, vai causar alterações no sistema digestório, levando a casos de diarreia, e também vai causar alterações no sistema nervoso, podendo levar a quadros de demência. Então também uma vitamina bastante importante, né, em que a sua deficiência leva aí a essa doença. Outra vitamina do complexo B é a biotina, a vitamina B8, encontrada em algumas leguminosas, como amendoins, cereais, verduras, legumes e ovos. Além de participar do metabolismo energético, metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas, essa vitamina auxilia na síntese de purinas, que são moléculas necessárias para a síntese, né, para a composição do DNA. E essa vitamina também mantém saudável a pele. Ela ajuda aí na produção de colágeno, queratina, elastina, por exemplo. Obviamente, a deficiência nutricional da vitamina B8, a biotina, causa aí diversas alterações na pele, tá? Como inflamações,
aumento da queda de cabelo, unhas fracas, além de apatia, letargia, náuseas e vômitos. Outra vitamina, né, a vitamina B5, o ácido pantotênico, também bastante encontrado aí em diversos, tem bastante fonte na natureza, como trigo, batata, fígado, gema de ovos, leites e seus derivados, além de verduras de maneira geral, cereais, frutas com abacate, sementes, né, como girassol. O ácido pantotênico, a vitamina B5, também auxilia no metabolismo energético de carboidratos, lipídios e proteínas, participa aí da produção de colesterol e, consequentemente, participa da produção dos hormônios cortisol e dos hormônios esteroides. Né? Quem são os hormônios esteroides? Testosterona, estrógenos, progesterona. Tá? Auxilia no sistema imunológico e também é uma vitamina aí que é útil no combate ao estresse. A deficiência nutricional dessa vitamina é relativamente rara, tá? Mas, caso aconteça, nós temos o comprometimento de vários órgãos e sistemas do corpo, levando aí a sinais e sintomas como fadiga, anemia, nervosismo, insônia, dormência dos membros e aumento das infecções de caráter respiratório, por exemplo, além de diminuir aí a produção de anticorpos. Outra vitamina do complexo B, relacionado aí ao metabolismo energético de carboidratos, lipídios e proteínas, é a vitamina B6, também conhecida como piridoxina, piridoxamina ou piridoxal. Fontes, também bastante presente aí na natureza, em diversos tipos de peixes, nozes, amendoim, avelã, feijões, verduras de maneira geral, e algumas frutas, como banana, uva passas, por exemplo. Funções, além do metabolismo energético, também vai ser importante para a saúde da pele, para o bom funcionamento do sistema nervoso. A deficiência dessa vitamina também ela é raro, mas caso aconteça, ocorre lesões aí na pele e no sistema nervoso. A deficiência dessa vitamina está relacionada aí com episódios de glossite, que é a inflamação da língua, dermatite e eventualmente algum tipo de neuropatia. Certo? O que mais? Próximo. Agora nós vamos falar das vitaminas hidrossolúveis do complexo B, mas agora com a função um pouco diferente, com a função relacionada à produção de glóbulos vermelhos. Essas vitaminas, elas previnem anemias causadas por deficiências nutricionais, anemias causadas pela deficiência, aí, obviamente, de vitaminas. Nós temos dois tipos de anemias causadas aí por deficiências nutricionais. A mais conhecida e a que acomete grande parte da população é a anemia ferropriva. Como o nome sugere, é o tipo de anemia que vai ser desencadeada pela falta de ferro. Tá? A anemia ferropriva também é chamada de anemia microcítica, ou seja, eritrócitos, glóbulos vermelhos pequenos. Tá? E as anemias causadas por deficiências de vitaminas, como a vitamina B9 e a vitamina B12, resultam em anemias chamadas de megaloblásticas ou macrocíticas. Esse termo megaloblástica significa o quê? Eritrócitos, né, ou glóbulos vermelhos grandes e imaturos, ou seja, não funcionais. Qualquer redução aí de glóbulos vermelhos, de eritrócitos,
causa então as anemias. Então o termo anemia é um termo genérico que envolve aí, vários tipos de situações em que ocorre aí baixa quantidade aí de glóbulos vermelhos. E a deficiência de glóbulos vermelhos leva então a diferentes tipos de anemia. Dentre as nutricionais, nós temos aí a ferropriva, causada pela deficiência de ferro, e também as anemias causadas por deficiências de vitamina, principalmente a vitamina B9 e a B12, que são as anemias megaloblásticas. Então, o ácido fólico, que é a vitamina B9, também bastante encontrada na natureza, verduras e folhas, espinafre, brócolis, couve, alface, salsas, cereais, feijões, cogumelos, vísceras, principalmente fígado, em frutas como abacate, manga, laranja, tomate, tem presente em ovos, e principalmente ácido fólico vai ser encontrado no trigo. Funções: auxilia na síntese do DNA e durante o desenvolvimento atua na formação do tubo neural, ou seja, o sistema nervoso do feto, principalmente nos primeiros meses de gestação. E a vitamina B9, ela promove então a maturação dos glóbulos vermelhos. Deficiência de ácido fólico, de vitamina B9, obviamente resulta aí em anemia, anemia megaloblástica, que são as hemácias grandes e imaturas e sem função, leva aí a quadros de fraqueza, né, por exemplo. E a deficiência do ácido fólico durante a gestação causa aí, por exemplo, malformação fetal, ou seja, o surgimento aí da espinha bífida. Na espinha bífida, os ossos da coluna não são formados completamente e também pode ocorrer a formação incompleta da medula. Então, o indivíduo portador dessa doença pode apresentar vários tipos de disfunções, como paralisias, dificuldade de aprendizagem. Tá? Então, o sistema nervoso é comprometido. Ela é tão importante que a nossa farinha de trigo ela é enriquecida aí com ácido fólico, que é um importante nutriente aí para as gestantes. Tá? Além do ácido fólico, a vitamina, o trigo também é enriquecido com ferro. E a vitamina B12, a cobalamina, encontrado aí em vísceras como fígado, leguminosas, espinafre, leite, ostras. Tá? Vitamina B12 é essencial para a síntese também do DNA. Vai ser essencial para a manutenção da integridade dos nervos espinhais do feto. E também vai promover a maturação dos glóbulos vermelhos. Logo, a sua deficiência leva a casos de anemia. Nesse caso, leva a anemia perniciosa. O que é a anemia perniciosa? É a incapacidade do estômago em absorver a vitamina B12. Tá? Então, na anemia perniciosa, o estômago não consegue absorver a vitamina B12. Sem a vitamina B12, né, nós temos o surgimento da anemia perniciosa e, obviamente, a anemia perniciosa é uma situação para a ocorrência da anemia megaloblástica. Tá? Por quê? Porque o corpo não vai ter vitamina B12, certo? A anemia leva a quadros de fraqueza, como já foi falado, e a deficiência dessa vitamina na gestação leva aí a defeitos no sistema nervoso aí do feto, podendo causar aí paralisia, por exemplo. Muito bem. Então, essa foi a visão geral aí da função nutricional das vitaminas. E uma coisa bastante interessante é que essas vitaminas, elas estão sendo bastante utilizadas aí no setor aí de
cosméticos, tá? Então nós vamos falar um pouco do uso dessas vitaminas do complexo B em cosméticos. A indústria dermocosmética tem apostado cada vez mais no uso de ativos com vitaminas, pois são essenciais para a pele. As vitaminas do complexo B, que foram essas que nós citamos, estão ligadas a uma série de ações, como por exemplo, a vitamina B5, que é um ativo considerado altamente umectante, ou seja, capaz de absorver grandes quantidades de água. Então, ele é bastante utilizado aí como hidratante. A vitamina B3, né, que é a niacina, demonstra ter efeitos anti-inflamatórios, que pode ser utilizada, por exemplo, no tratamento da acne. Além das vitaminas B6, que regula a secreção sebácea na pele, e a vitamina B12, a riboflavina, que auxilia aí na formação da pele, unhas e cabelos. Daqui a pouco a gente vai ver o uso das outras vitaminas relacionadas ao setor de cosmético. Falando um pouco de outras vitaminas, né, ainda das hidrossolúveis, nós temos aí a vitamina C, né, também chamada de ácido ascórbico, presente aí em bastantes frutas, né, conhecidas e sabidas por nós, como limão, laranja, acerola, abacaxi, kiwi, além de tomate, brócolis, couve-flor, pimentão, por exemplo. A vitamina C é essencial para a boa formação das fibras de colágeno, consequentemente, né, para o bom crescimento ósseo. A vitamina C mantém a integridade dos vasos sanguíneos, é um poderoso agente antioxidante, ajuda, né, na absorção de ferro e também contribui para o bom funcionamento do sistema imunológico. A principal deficiência nutricional causada pela vitamina C, que foi citada no começo da videoaula, foi o escorbuto, que vai ser uma doença caracterizada aí por gengivas doloridas e com sangramentos, levando aí à queda dos dentes. Como foi mencionado, né, como foi mencionado para as vitaminas do complexo B, a vitamina C também é bastante utilizada aí no setor de cosméticos. Ela é utilizada aí como um agente conservante das formulações. Ela é um poderoso agente antioxidante, ou seja, o seu uso tópico envolvendo o ácido ascórbico combate a ação aí de radicais livres, que são os principais causadores aí do envelhecimento da pele. E além disso, né, o uso tópico da vitamina C estimula aí a formação do colágeno, protegendo e melhorando a textura da pele. Agora nós vamos falar das vitaminas lipossolúveis. Vamos começar falando da vitamina A, né, que é o retinol ou beta-caroteno, bastante presente aí em gema de ovos, fígado, óleo de peixe, cenoura, espinafre, manga, mamão. A vitamina A desempenha várias funções no corpo, como por exemplo, a vitamina A auxilia no bom funcionamento da visão, a vitamina A auxilia no desenvolvimento dos ossos, ela promove uma ação protetora à pele e às mucosas, ela fortalece o sistema imunológico e contribui para o bom funcionamento do sistema reprodutor. O problema da vitamina A é que em excesso ela vai causar aí uma toxicidade, ou seja, a vitamina A é tóxica em altas concentrações. Obviamente, a deficiência nutricional da vitamina A leva aí principalmente a problemas visuais, como a cegueira noturna, que foi citada lá no começo da videoaula. Outro problema visual causado pela vitamina A é a xeroftalmia, que são os olhos secos. O problema de infertilidade relacionado aí à vitamina A é que a sua deficiência leva aí a baixa produção de espermatozoides.
A deficiência de vitamina A também promove aí uma diminuição do crescimento dos ossos, e a deficiência de vitamina A provoca aí algumas alterações dermatológicas e também propicia aí o desenvolvimento, surgimento, um aumento da acne. Sendo assim, devido a essas propriedades, a vitamina A também é bastante utilizada aí em formulações cosméticas. É utilizada aí como um antioxidante, com ações, portanto, rejuvenescedoras. A vitamina A é utilizada aí como um hidratante, porque ela aumenta a retenção aí de água pela pele, melhorando sua aparência. Ajuda na renovação celular, na produção aí de colágeno, queratina e elastina. E o uso de vitamina A reduz casos de acne. Outra vitamina lipossolúvel é a vitamina D, que é o colecalciferol ou o calcitriol. A vitamina D, apesar de ser conhecida como vitamina, na verdade trata-se de um hormônio. No caso aí, o hormônio é o calcitriol, tá? Então a parte funcional da vitamina A é o calcitriol. Fontes. A principal fonte para a produção de vitamina D é a exposição ao sol. 90% da vitamina D provém da exposição aos raios solares. Os raios solares convertem o colesterol em colecalciferol, o qual é enviado ao fígado e rins, sendo finalmente convertido no calcitriol. E uma pequena porcentagem, os 10% restante, advém da alimentação, principalmente de óleo de peixes, fígado, gema de ovos, salmão, sardinha, mariscos, queijos, cogumelos, por exemplo. Tá? Mas a principal fonte de vitamina D é a exposição aos raios solares. Função da vitamina D. Obviamente, né, a principal função diz respeito à fixação de cálcio nos dentes e ossos. A vitamina D também aumenta a imunidade e, como é uma vitamina lipossolúvel, a vitamina D é tóxica em altas concentrações. Obviamente, a deficiência de vitamina D leva aí ao raquitismo e à osteoporose. Vai ser caracterizado aí pelos ossos fracos, né, quebradiços. A vitamina D também é utilizada em formulações cosméticas. Ela estimula a atividade celular da pele, ela controla a diferenciação e proteção celular e também exerce um papel imunológico bastante importante aí sobre a pele. Outra vitamina lipossolúvel, a vitamina K, também conhecida como menadioma. A principal fonte aí advém da flora intestinal, ou seja, a produção bacteriana, a qual nós iremos obter essa vitamina por aproveitamento. Em relação aí à alimentação, nós podemos encontrar essa vitamina em fígado, ovos e verduras. Mas a principal fonte vem da ação aí da flora bacteriana. Flora intestinal, né? A vitamina K, ela atua na coagulação sanguínea. Ela vai ser fundamental para a síntese hepática de proteínas. Logo, a deficiência nutricional de vitamina K vai causar, obviamente, hemorragias, porque o processo de coagulação não vai estar aí funcionando de maneira adequada. E outra vitamina lipossolúvel é a vitamina E, bastante presente aí em trigo, milho, soja, girassol, gema de ovos, vegetais, fígado. A principal função da vitamina E é que essa vitamina é um poderoso agente antioxidante. Outras funções relacionadas a ela diz respeito
Ela é importante no retardo do envelhecimento e até mesmo na prevenção de doenças como alguns tipos de câncer, problemas cardiovasculares, diabetes, cataratas e doença de Parkinson. A deficiência dessa vitamina está relacionada com problemas relacionados ao sistema nervoso, problemas neurológicos, problemas relacionados ao sistema imunológico e problemas cardiovasculares. E o principal sintoma, característica que indica a deficiência dessa vitamina é também um tipo de anemia, só que é anemia hemolítica, que vai ser relacionada com a destruição das hemácias. Logo, uma alimentação saudável e balanceada e a exposição ao sol são fundamentais para a aquisição dos diferentes tipos de vitaminas necessárias ao bom funcionamento do corpo. Então essa foi mais uma videoaula. Gostaria que vocês se dirigissem ao portal do aluno. Tem questões em atividades online e no fórum de discussão. Por favor, participem.